Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No mês de setembro, falamos muito sobre a prevenção ao suicídio. E temos no Brasil o CVV, Centro de Valorização da Vida, que dá apoio emocional na prevenção ao suicídio através do trabalho de voluntários. Mas vocês sabem como foi fundada a entidade? Nós vamos conhecer um pouco do CVV e da sua ligação com o Espiritismo. Francisca Júlia da Silva, que é nome de praça e até de escola municipal na cidade de São Paulo, foi uma poetisa parnasiana. Ela nasceu em 1881, no interior paulista, e mesmo não sendo tão conhecida do grande público, muito em parte por estar num meio dominado por homens naquela época, publicou livros que foram elogiados por Olavo Bilac, Machado de Assis e Monteiro Lobato. Fez também traduções de Goethe e Victor Hugo e foi ainda professora de piano. E apenas para que possamos contextualizar, o parnasianismo, do qual ela fez parte, foi um movimento literário que se desenvolveu na poesia a partir de 1850 na França, com o objetivo de retomar a cultura clássica. Voltando a falar de Francisca Júlia, quando ela se casou em 1909, já possuía cerca de 8 livros publicados, mas ela também se interessava por temas como a vida após a morte e chegou até a fazer palestras sobre espiritualidade. Em 1916, no entanto, ela declarou para um jornal que andava muito depressiva e que ouvia seres invisíveis. Chegou até a achar que era médium, mas logo concluiu que, na verdade, se tratava da morte dela que se aproximava. Como ela falava muito sobre a vida após a morte e reencarnação, acabou afastando os amigos. E, para completar, o marido dela adoeceu de tuberculose e veio a morrer em 1920. Ela não suportou a perda e se suicidou na manhã do enterro do marido aos 49 anos. Compareceram ao seu enterro artistas que seriam pouco tempo depois responsáveis pela Semana de Arte de 1922, confirmando o quão importante havia sido o trabalho dela. Oswald de Andrade, Menotti Delpicchia, Martins Fontes, Di Cavalcanti foram alguns dos muitos intelectuais que estiveram lá. E o mausoléu dela, no cemitério do Araçá, recebeu uma escultura feita por ninguém menos que Victor Brecheret, e hoje ela se encontra exposta na Pinacoteca. Tempos depois, nos anos 50, Chico Xavier havia fundado o Centro Espírita Meimei para fazer o acolhimento de espíritos sofredores, porque no Centro Luiz Gonzaga, onde ele fazia reuniões semanais, já não havia mais espaço. Espíritos do Escol de Emmanuel, Bezerra de Menezes, Batuíra, André Luiz, além da própria Meimei, sempre estavam presentes. Eis que Chico recebe, certo dia, a visita de Carlos Torres Pastorini, escritor dos livros cristãos Minutos de Sabedoria, e ele se encanta com o trabalho e dá a ideia de que essas reuniões fossem gravadas. E as transcrições destas psicofonias estão justamente nos livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Um dia, em uma dessas reuniões gravadas, em 1955, André Luiz se apresenta contando que havia ido ao umbral e resgatado Francisca Júlia da Silva, que por ter se suicidado colocava-se à disposição para ajudar no combate ao suicídio. A própria Francisca, neste dia, também ocupa as cordas vocais do médium e declama um soneto seu intitulado Lutai, onde as palavras finais são: a fuga para a morte é um salto para a treva. O tempo passa. Em 1961, em Londres, é criado o Grupo Samaritanos, formado por voluntários que buscavam dar apoio para evitar o suicídio. No Brasil, Edgar Armond, médium e escritor espírita, idealiza então o CVV, Centro de Valorização da Vida, se baseando na ideia dos samaritanos. E em 62, um jovem espírita, Jacques Conchon, na época com apenas 19 anos, tendo contato com a ideia de Armond, funda oficialmente o CVV. Portanto, o CVV nasceu espírita e, com o tempo, por motivos práticos, se desfez dessa postura para atender a todos. Bem, aqueles primeiros jovens voluntários, sem saber como abordar as pessoas que ligassem para o CVV,
decidem então viajar para Uberaba e buscar uma orientação de Chico Xavier. O médium, então, conta também que havia uma poetisa parnasiana desencarnada profundamente envolvida com aquele trabalho, chamada Francisca Júlia da Silva, e que junto a ela também havia outro espírito, Manuel Batista Cepelos. Foi assim então, sob os cuidados destes dois espíritos, que o CVV iniciou seus atendimentos. Mas e qual a ligação de Batista Cepelos com tudo isso? Ele também havia sido poeta parnasiano, só que bem no começo do século XX, numa época em que Chico Xavier sequer havia nascido. Peixoto Gomide, que era senador e ex-governador do estado de São Paulo, tinha muita estima por aquele jovem poeta e o ajudou a se formar em direito e a tornar-se promotor. Mas Cepelos, que frequentava sempre a casa do senador, começa então a namorar a filha dele. E a menina, um certo dia, resolve comunicar ao pai que os dois queriam se casar. Peixoto Gomide se opõe violentamente ao casamento, mas vendo que a moça continuava insistindo, toma a terrível decisão de matar a própria filha e depois se suicidar. Isso no ano de 1906. Mas qual havia sido o motivo para ele matar? É porque Batista Cepelos era um filho seu fora do casamento. Daí a vontade sempre de querer ajudá-lo na carreira. E por isso mesmo não queria que ele se casasse com a sua filha. Cepelos foi encontrado morto alguns anos depois e na época não se soube se havia sido acidente ou suicídio. Chico, naquele ano, ainda era um menino de 5 anos, mas eis que em 1931, já trabalhando como médium, ele começa a receber a visita de muitos poetas parnasianos, de onde seria publicado o livro Parnaso de Além Túmulo. Lá, o poeta Batista Cepelos, através de um soneto, confessa a dor que havia sofrido e que também havia realmente se suicidado. E depois, nos anos 60, ele e Francisca Júlia se juntaram para amparar um verdadeiro movimento de amor no combate ao suicídio. Como vemos, Deus sempre nos dá a oportunidade de transformar a nossa dor, o nosso erro, em algo útil. Sempre podemos reescrever os nossos caminhos para o bem. Vamos ouvir a psicofonia na voz de Chico Xavier, realizada em Pedro Leopoldo nos anos 50, conforme já temos feito ultimamente. E hoje nós vamos ouvir uma mensagem de André Luiz. Nós temos uma coisa muito interessante. Temos 2 expositores. Vamos ler a apresentação. Apontamentos de amigo. No término de nossas atividades na reunião da noite de 13 de outubro de 1955, foi nosso amigo André Luiz quem compareceu, através do médium, induzindo-nos a serenidade e a coragem com a mensagem seguinte. Logo após retirar-se, a poetisa anunciada tomou as possibilidades mediúnicas com maneiras características e pronunciou belo soneto que ela própria intitulou com expressivo apelo, Lutai. Meus amigos, em vossos dias cinzentos, lembrai aqueles irmãos que perambulam nas trevas, sofrendo as pedras da estrada. Recordai aqueles que se encontram atados ao leito imóvel, sob o aguaceiro das provas. Não vos esqueçais dos que estão soterrados na lama das grandes culpas. Diante da mesa pobre, lembrai os companheiros que tragam o fel da fome. Entre as alfinetadas dos dissabores, não olvideis quem padece as punhaladas da expiação. Para escalar a montanha salvadora, contemplemos quem brilha à frente, mas para não cairmos na marcha, fitemos quem chora na retaguarda. A luta é um instrumento divino
não a menosprezeis. Com estas palavras, apresentamos a nossa casa à irmã Francisca Júlia da Silva, que, havendo experimentado aflitivas provações depois da morte do corpo físico, atualmente se propõe trabalhar no combate ao suicídio. Rogamos assim alguns instantes de atenção e silêncio ao nosso grupo, para que ela possa transmitir a sua mensagem. A todos, a saudação e o agradecimento do companheiro André Luiz. Por mais vos fira o sonho, a rajada violenta do temporal de fel, que enlouquece e vergasta, suportai com denodo a fúria iconoclasta e o granizo cruel da lúrida tormenta. Carrei a dor consigo a beleza opulenta da verdade suprema, eternamente casta. Recebei-lhe o aguilhão que nos lacera e arrasta, ouvindo a voz da fé que vos guarda e apacenta. De alma erguida ao Senhor, varai a sombra fria, por mais horrenda a noite, há sempre um novo dia, ao calor da esperança, a luz que nos enleva. A aflição sem revolta é paz que nos redime. Não olvideis na cruz, redentora e sublime, que a fuga para a morte é um salto para a treva. A paz de Jesus com todos. Vossa humilde servidora, Francisca Júlia da Silva. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Desde criança, sonhamos em ter os nossos sonhos realizados, os nossos desejos atendidos. Qual de nós já não pensou um dia, como seria bom se me aparecesse um gênio com a lâmpada maravilhosa para me satisfazer os desejos? Ou já não se imaginou como... Quem não se imaginou também como aquela feiticeira no filme antigo, que os mais experientes devem se lembrar, que numa torção de nariz realizava tudo o que pensava? Quem já não pensou, se eu ganhasse na Mega Sena, tudo estaria resolvido? Vocês devem estar se perguntando onde eu quero chegar com toda essa conversa. E minha resposta é exatamente onde muios de nós ainda estamos, na ilusão de que os nossos desejos serão atendidos no passe de mágica. A notícia é que tudo o que obtemos é conseguido por nós de algum modo. É certo que em muitas das vezes contamos com importante ajuda de terceiros, mas acredite, a iniciativa é sempre nossa, mesmo que inconscientemente.
As nossas escolhas, a nossa conduta e o nosso empenho é que determinam o quanto alcançaremos e obteremos. E um fator importante no processo de se obter o que precisamos é a vontade. A vontade é o dínamo que faz com que encontremos os meios para a realização do que pretendemos. Infelizmente, muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Afinal, pensam que não depende só delas, que na maioria das vezes depende de outras pessoas. Eu concordo que, em alguns casos, a participação conjunta é determinante para o alcance de algum resultado, mas não devemos, mesmo quando sozinhos, deixar de fazer a nossa parte, de colocar o nosso esforço. A frustração e a negação ocorrem quando ficamos à espera de um milagre ou na expectativa de que tudo se resolverá ganhando na Mega Sena. Outro dia eu li uma mensagem subscrita por um missionário americano que demonstra bem o que estamos falando. Escreve o autor: estava eu olhando o velho João, entretido em varrer as folhas secas do jardim. A área era grande e o velho caprichava e não deixava uma folha sequer caísse no gramado. João, disse eu sorrindo: que maravilha se você pudesse, só com desejo seu, ver todas essas folhas de repente empilhadas no monte? E posso mesmo, disse o velho prontamente. E se você pode, vamos ver, desafiei. Folhas, juntem-se todas disse o velho numa voz de comando. E lá continuou limpando a relva até que as folhas ficaram juntas num só monte. Viu? Disse-me sorrindo. E é este o melhor meio de vermos realizados os nossos desejos. Ter a vontade de trabalhar persistentemente para que aquilo que queremos seja feito. Pois é, amigos e amigas, se queremos obter algo ou resolver uma situação, não importa qual seja o objetivo que pretendemos, a chave é o trabalho persistente com a fé de que conseguiremos. Não percamos tempo com grandes teorias, com questionamentos infrutíferos, e nem fiquemos à espera de um milagre para ver as coisas acontecerem em nossas vidas. Entretanto, convém lembrar que, para o nosso bem, muitos dos nossos desejos poderão prejudicar a outrem ou a nós mesmos. Pela misericórdia divina, somos impedidos que se realizem da forma como queremos, ou são totalmente suprimidos, deletados. E neste caso, só temos a agradecer, porque como bem citou Emmanuel no livro Pensamento e Vida, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de recuperação e sofrimento. Vou repetir. O desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de recuperação e sofrimento. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre a mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier contida no livro Estude e Viva, lição 6, relativa à troca incessante de oportunidades que a vida nos propicia para auxílio mútuo, cooperação no bem, ensejo de trabalho, força na bondade ou da bondade, o poder do amor, etc. Diz Emmanuel: todos nós estamos situados em extenso parque de oportunidades para trabalho, renovação, desenvolvimento e melhoria. Dentre aqueles que segues no encalço como sendo as que te respondem às melhores aspirações, detém quanto possível a oportunidade de auxiliar. Tempo é comparável ao solo. Serviço é plantação. Ninguém vive deserdado da participação nas boas obras, de vez que todos nós retemos sobras de valores específicos da existência. Não somente disponibilidades de recursos materiais, mas também de tempo, conhecimento, amizade, influência.
Não percas por omissão. Colherás o que semeias. Velha verdade sempre nova em todos os lugares, a quem te espere a cooperação. Aparentemente, aqueles que te recorrem aos préstimos contam apenas com o apoio que lhes é necessário, seja um gesto de amparo substancial, uma nota de solidariedade, uma palavra de bom ânimo ou um aviso oportuno. Entretanto, não é só isso. A vida é troca incessante. Aqueles a quem proteges ser-te-ão protetores. Socorre o pequenino desfalecente. É possível que seja ele mais tarde o amigo prestimoso que te guarda a cabeceira no dia da enfermidade. O transeunte anônimo a quem prestas humildade ou humilde favor pode ser em breve o elemento importante do qual dependerás na solução de um problema. O poder do amor, porém, se projeta mais longe. Doentes que sustentaste nas fronteiras da morte formarão entre os amigos que te assistem do plano espiritual. E ainda mesmo o auxílio desinteressado que levaste a corações empedernidos na delinquência, quando não consigas tocá-los de pronto, te granjeará a colaboração dos benfeitores que os amam, conquanto ignorados e desconhecidos. Todos nós, os espíritos em evolução no educandário do mundo, nos assemelhamos a viajores, demandando eminências que nos conduzam à definitiva sublimação. Ninguém na Terra efetua viagem longa sem o auxílio de pontes, desde o viaduto imponente à pinguela simples, para a travessia de barrancos, depressões, vales e abismos. Por mais regular se nos mostre a jornada, chega sempre o instante em que precisamos de alguém para transpor obstáculos ou perigo. Construamos pontes de simpatia com o material da bondade. Hoje, alguém surge diante de nós suplicando o apoio. Amanhã, diante de alguém, surgiremos nós. Vamos refletir sobre isso, vale a pena. Obrigado, amigos e amigas, pela companhia. Saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Mandem os seus comentários para o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana com muitas realizações no bem.